Olá meus amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês no meu canal. Pessoal, eu peço por favor que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de Facebook, WhatsApp. Sempre quando você compartilha meu vídeo, você me ajuda pra caramba. Muito obrigado pelo apoio. Se inscreva no canal se você não é inscrito e dê um gostinho. Galera, é o seguinte, eu acho que com o passar do tempo, ainda mais agora, vendo os resultados positivos, aquela galera que era enganada pela esquerda, pelo governo esquerdista, socialista que estava aqui no Brasil, certo? Que ainda, inclusive, ainda existe, certo? Vai demorar muito tempo para a gente desenraizar toda essa porcaria, mas muita gente boa que estava do lado de lá está começando a enxergar que estavam sendo enganadas, ok? Por aquele governo. É verdade. Né? Meus amigos, olha só isso aqui. Queda recordes de homicídio, redução de estupros, recorde de apreensão de drogas, 761 mil empregos formais, bolsa em máxima histórica, juros em mínima histórica de 5%, acordos históricos, redução de Estado. É isso que nós precisamos fazer, redução de Estado, minimizar o máximo possível o poder do Estado, né? Aquela barganha toda que fica na mão dos governantes que estavam até agora, não é verdade? Meus amigos, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, há meses atrás, falando que a Argentina ia cair, antes mesmo do resultado final da Argentina, ok? E realmente caiu. Olha só um trecho de apenas 20 segundos do que eu falei naquele vídeo. A própria Honda, algumas empresas já estão abandonando a Argentina. E a Honda já está fazendo as malas para 2020 vazar daquele país. Porque vai se tornar um caos, um verdadeiro caos. O Rio Grande do Sul já tem que começar a se fortalecer as suas fronteiras, porque infelizmente o que nós vamos ter nos próximos anos é um grande fluxo migratório de argentinos fugindo para o Brasil. É exatamente isso que você escutou. Infelizmente, vai se repetir a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Mesmo que seja de uma forma mais camuflada, de uma forma mais amenizada, mas isso vai acontecer nos próximos anos. Porque a partir de agora, a esquerda não vai mais desgrudar do osso na América Latina. Os argentinos estão lascados. Pois bem, meus amigos, você viu que eu falei que as marcas, né, as grandes fábricas que estavam na Argentina vão começar a ir embora da Argentina e migrar para o Brasil, né? E realmente isso já está acontecendo. As grandes fabricantes estão enxergando um grande potencial no país. Investimento, meu amigo, eles estão investindo no Brasil. Isso vai gerar mais emprego, mais renda. A prosperidade do país nos próximos 10, 15 anos aqui no nosso país, se a gente continuar com esse pensamento liberal na economia, isso vai ajudar muito as próximas gerações. A fabricante MWM, fábrica de motores americanos, a Honda, gigante de automóveis, e a L'Oréal anunciaram o fechamento de suas fábricas na Argentina e instalação no Brasil. Uhul! Isso realmente é uma coisa incrível, né, cara? Porque se você pensar quanto de investimento, quanto de mão de obra que eles vão precisar, isso vai gerar muita renda, isso vai ajudar muito o pai de família no final do mês, não é verdade? Um outro assunto que eu quero falar para vocês é o seguinte. Lembra do ministro Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia? Realmente esse cara é um homem muito inteligente, né? E, meus amigos, ele está visando o quê? O futuro da segurança do Brasil. Porque, não sei se vocês sabem, mas daqui para frente, meus amigos, não vai ter mais negócio de soldado, de fuzil, de arma. A partir de algumas décadas, um simples smartphone pode se tornar mais perigoso do que um revólver. Exatamente. Olha que interessante. Ministro Marcos Pontes anuncia 8 novos centros de inteligência artificial. No futuro, meus amigos, a guerra vai ser drone, vai ser cibernética, vai ser uma coisa diferente do que é hoje. A ameaça vai ser muito mais complicada, muito mais difícil de se lidar do que é hoje. Um exemplo disso, meus amigos, são aquele ataque que aconteceu na Arábia Saudita com drones. Lembra disso? Então, aquilo foi controlado com um controle remoto, com um smartphone, com um tablet, entendeu? Às vezes uma pessoa foi capaz de fazer aquele estrago todo apenas ali, usando o que? Tecnologia como crime, né? Com arma de crime, né? Meus amigos, é o seguinte, olha que interessante. O ministro Marcos Pontes da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações anunciou nesta segunda-feira, dia 4, a criação de 8 laboratórios de inteligência artificial no Brasil. Isso com certeza vai ajudar nas próximas décadas o Brasil se proteger, meus amigos, entendeu? Porque se o país
for o celeiro do mundo como ele já é hoje, né? E possivelmente a gente vai ser muito maior nos próximos anos, nós temos que nos proteger. E isso realmente vai fazer uma diferença muito grande se a gente dominar essa tecnologia da inteligência artificial. Meus amigos, é o seguinte, lembra daquele círculo vicioso da injustiça que eu sempre falo para vocês? Lembra daquele círculo vicioso, a OAB, STF, etc., a mídia marrom, partidos políticos, né? Por que eu falo OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, né? Por que eu falo isso? Porque, meus amigos, olha que interessante, advogados, por livre e espontânea vontade, vão à justiça para saber quem financiou outdoors a favor do pacote anticrime do Sérgio Moro. Porque, não sei se vocês sabem, mas tem muita gente, meus amigos, que como é que fala, que quer apoiar, certo, algumas medidas do governo e por livre e espontânea vontade fazem vaquinhas e fazem cartazes, outdoor, o mesmo que aconteceu na eleição passada com o Jair Bolsonaro, não é verdade? Então, assim, muita gente que fazia campanha para o presidente do próprio bolso, fazia vaquinha e colocava cartaz, outdoor na sua cidade. E isso está acontecendo novamente, mas a favor do pacote anticrime do Sérgio Moro. Na capital gaúcha, isso tem acontecido, certo? E os advogados estão ali, vão à justiça para saber quem financiou o outdoor a favor do pacote anticrime do Sérgio Moro. É um absurdo, né? Olha só, pedido de exibição de documento deve ser feito pelo coletivo advogados e advogados pela democracia para afastar suspeitos de uso de caixa 2 e financiamento irregular. É uma barbaridade. Lembra daquele vídeo que eu fiz agora, faz pouco tempo atrás, do ministro Abraham Van Traub, né? Que da possibilidade de exigir, a partir do ano que vem, de conceder o quê? Conceder ensino à distância no direito, lembra? Você fazer bacharel em direito à distância. E eu falei que isso seria um grande prejuízo para a militância esquerdista nas próximas décadas. É por isso que eu falo para vocês que é importante a gente conseguir colocar o curso de direito à distância, né? Porque hoje, meus amigos, faculdade de direito se tornou o quê? Um centro de militância esquerdista. É exatamente isso que está acontecendo, certo? Que a maioria dos advogados, não todos, mas a maioria dos advogados sai lá com um pensamento praticamente voltado da esquerda, né? Aquele pensamento absurdo, que sofreu uma lavagem cerebral, né? Muitas vezes, né? E lembrando, vocês advogados, isso aqui é liberdade de expressão, é a minha opinião, tá entendendo? Você entendeu, velho? Meus amigos, é o seguinte, uma outra coisa muito importante que tem que acontecer nos próximos anos é a PEC que torna obrigatória o voto impresso nas eleições do Brasil, né? Tem a deputada Bia Kicis aqui com a PEC 135/19, exige impressão de cédulas em papel na votação e na apuração das eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. Pelo texto, essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas indevasáveis de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. Então, isso aqui é uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados e acrescenta a medida à Constituição, né, meus amigos? Então, assim, dá para você ver, meus amigos, que nós temos como melhorar o sistema das votações, né? E só lembrando, mais uma vez, que eu nunca vou deixar esquecer, que foi a Procuradora-Geral da República, dona Raquel Doge, que na época ela era procuradora, né? Foi ela que entrou com uma ação no STF que derrubou o voto impresso, tá me entendendo? Foi ela que entrou. Então, meus amigos, se a esquerda tivesse voltado no Brasil, a culpa seria dessa mulher. Ainda bem que ela não está mais lá, ainda bem. Espero que o Aras não cometa os mesmos erros, né? Vamos dar uma chance para esse sujeito aí, né? Meus amigos, é o seguinte, lembra da senhorinha Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia, a mesma Carmen Lúcia que foi colocada pelo senhor Lula em 2006? Então, olha que interessante, artistas, né? Artistas reclamam ao STF que decreto de Bolsonaro é censura. Lembra, meus amigos, do círculo vicioso da injustiça? Quem faz parte? STF, né? O STF é uma ferramenta inútil que só serve para o mal. Serve para isso aqui, ó. Ministra Carmen Lúcia, do STF, convoca a audiência pública para debater mudanças realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro na área de audiovisual, segundo atores, né? Diretores e músicos. Órgãos públicos suspendem patrocínio de obras que não seguem linha ideológica do governo. Olha que interessante. Atores, diretores do cinema e cantores criticam ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, que transferiu o Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. Ocorre de verbas da Agência Nacional de Cinema, Ancine, e prestaram contra a censura.
Eles participaram da audiência pública do Supremo Tribunal Federal, convocada pela ministra Carmen Lúcia para discutir a arguição de descumprimentos de preceito fundamental, número 114, apresentada pela Rede contra ato de chefe do Executivo. A magistrada é relatora da ação que acusa o governo de promover censura contra produções culturais. Cara, na minha opinião, tem que cortar tudo essas porcaria aí, tá? Independente de qual seja a ideologia, porque nós temos que investir nossa grana, meu amigo, em educação, em infraestrutura, em tecnologia, certo? Quer fazer cinema, quer fazer filme de baixaria? Procura aí um patrocínio privado, vai procurar aí um Bob's da vida, vai procurar aí uma empresa privada, vai procurar aí um Santander, vai procurar aí uma empresa privada, pô, porque você quer fazer filme de baixaria? Procura uma empresa privada e se ela quiser participar, ela que pague. E se depois os seus clientes da sua marca quiser o boicotar, porque ela está patrocinando esse tipo de conteúdo, aí é problema dela, tá entendendo? Então, dinheiro público não pode ir para esse tipo de baixaria, né? Isso aqui não é censura, isso aí é bom senso, meus amigos. Isso aí é o quê? O presidente está vendo que a população brasileira, pela sua grande maioria, é conservadora. Ou você acha que usar dinheiro público é legal para financiar filme de baixaria? Eu acho que não. Eu acho que o nosso dinheiro pode ser destinado para uma coisa muito mais nobre e muito mais positiva e construtiva para o país, como, por exemplo, construção de creches, etc e tal, não é verdade? Meus amigos, é muito importante o pacote anticrime do Sérgio Moro, porque não só a economia tem que prosperar, como também nós temos que fiscalizar esses canalhas que não querem deixar o Brasil crescer, né? Um exemplo disso é esse STF canalha que, quando é para se juntar com atorezinhos globais para chorar pelo corte da mamata, eles se reúnem de uma forma rápida pra caramba, né? É incrível como esses canalhas só servem para um mal mesmo, né? Meus amigos, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais.